E hoje a gente vai começar uma série de vídeos acompanhando a Jornada do Louco no tarô. A Jornada do Louco, ela é fundamentada na ideia de que os arcanos maiores, o tarô como um todo, mas a jornada a gente foca mais nos arcanos maiores, que eles contam uma história. Começando na Carta do Louco até ela se finalizar na Carta do Mundo. A Jornada do Louco ela é um grande ciclo fundamentado pelos arcanos maiores que vai ter o seu início e vai ter o seu fim na Carta do Louco. É claro, um ciclo, por natureza, ele não tem um início e um fim, ele tem uma continuidade. Porém, geralmente, na forma que a gente interpreta como uma história, a nossa cabeça acaba tendo o vício de ter que atribuir um início e um fim, que é melhor a gente chamar de recomeço. E geralmente esse início ele vai estar na Carta do Louco e, após a sua conclusão, se renovando nessa mesma carta. Por isso que a Carta do Louco, embora em algumas tradições ela vai ser a última carta, a carta 22, mas geralmente a gente entende ela como a carta número 0, que é essa carta aqui. Esse baralho aqui é o Druidcraft Tarot, ele é baseado na mitologia, no paganismo celta. Então, uma pessoa com símbolos, com apetrechos que mostra ela saindo para uma jornada bem básica, que é sem muita preparação, ainda de pés descalços, ainda sem saber muito o que está por vir, com uma certa inocência, a ponto de você estar na beira de um penhasco e tá ali tranquilo, seguindo, e muito associado a sempre a imagem desse companheiro junto, geralmente um cachorro, um lobo, uma figura assim, que também diz muito sobre essa carta. Talvez esse vídeo fique um pouco maior do que a tendência dos outros, porque antes de falar um pouco sobre a Carta do Louco, sobre os mistérios dela, a gente tem que falar um pouco sobre o que é essa Jornada do Louco, como que vai funcionar essa série de vídeos. A Jornada do Louco, como eu disse, ela é fundamentada na crença de que os arcanos maiores estão contando uma história pra gente. E essa história, ela é uma história que ela é baseada em arquétipos na nossa vida. Então, nós passamos pela Jornada do Louco o tempo todo. A nossa vida, do nascimento até o desencarne, ela é a Jornada do Louco, e dentro desse período a gente passa por várias outras jornadas. Todos os ciclos eles podem ser colocados, visualizados com essa perspectiva. Quando a gente terminar essa jornada, quando a gente terminar esse estudo do tarô através desses vídeos, vai ficar muito fácil para você perceber a presença dessa jornada em qualquer coisa que você vai observar. Você vai conseguir ver a Jornada do Louco no Rei Leão, no Harry Potter, em Senhor dos Anéis, nas situações que seus amigos, que seus familiares estão passando, e principalmente nas situações que você está passando. E isso porque, como eu disse, as cartas do tarô, as lâminas, elas representam arquétipos. Elas têm uma ligação com o imaginário comum. Esses arquétipos eles se desdobram de diversas formas, mas algum desdobramento deles, de alguma forma, você vai se identificar e qualquer pessoa vai se identificar. Quando a gente está desperto, quando a gente tem esse estudo, o que acontece é que a gente passa por essa jornada, a gente lida, a gente vivencia esses arquétipos, mas a gente vivencia eles de forma consciente. Então a gente consegue ter uma melhor compreensão do que está acontecendo, a gente consegue estar mais preparado, mais tranquilo para lidar com as situações mais pesadas, com as situações mais desafiadoras, da mesma forma que a gente fica mais alerta para conseguir aproveitar as situações mais leves, as situações mais gostosas, os momentos de glória. A gente não deixa essas oportunidades passarem despercebidas. E aí, como a gente vai trabalhar com uma continuidade para essa jornada, eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas no caso de você estar acompanhando depois de que eles começaram a ser publicados, de já terem outros vídeos, o ideal é que você comece o estudo por essa carta e vá seguindo.
e eu vou colocar um vídeo por semana, e aí a gente estuda, a gente trabalha essa mensagem, e aí durante a semana você fica observando como esse arquétipo está funcionando em você, está funcionando na sua vida, para aí então você ir para o outro arquétipo, para o outro mistério. As cartas do tarô são chamadas de arcanos por isso. O que é arcano? É um mistério. Cada uma dessas cartas, elas mostram mistérios. Não só mistérios da vida, do universo, das pessoas, da espiritualidade, mas mistérios nossos mesmo, do nosso interior, de coisas que a gente precisa se autoconhecer. Cada carta de tarô, cada arcano é um espelho que a gente olha e a gente tem que estar desperto para conseguir enxergar a gente mesmo ali. Então a gente começa hoje com a carta do louco. Eu vou colocar ali no lado também uma imagem mais usual desse arcano. E aí, quem é o louco? O louco, justamente por ele ser o arcano zero, por ser o que está dando início à jornada, ele é aquele que está embarcando no processo iniciático. Ele está dando início a uma coisa nova. Ele está se desafiando, ele está ousando a seguir um caminho novo, a deixar certas coisas para trás e ir em busca do desconhecido. Como alerta, as pessoas associam muito essa carta, a questão da inocência, da ingenuidade, de você não estar muito bem preparado, de você não estar com a malícia que você precisa para fazer esse caminho, mas na realidade o louco ele não está nem aí para isso. Ele quer viver uma coisa nova, ele quer descobrir coisas novas, ele quer fazer a vida dele seguir em frente, e para isso ele não pensa tanto nas consequências, ele age de forma mais impulsiva mesmo, porque de alguma forma vai valer a pena. Essas consequências, por mais que elas possam vir a ser negativas, são elas que vão ajudar no movimento, são elas que vão ajudar na transformação. Então, quando a gente pega esse alerta de inocência, de ingenuidade, ajuda a gente a passar por esse momento de descoberta, por esse momento de novos inícios, por esse momento de entrar num novo ciclo, de entrar num período iniciático e levar menos porrada. Ajuda a gente nisso, porém, mesmo quando a gente não está pronto para isso, é alguma coisa que vale a pena no final, com certeza, porque é isso que vai dar a continuidade. O louco, portanto, vai ser os nossos inícios, vai ser os nossos primeiros passos. Seja porque a gente está sentindo um chamado, a gente está disposto a seguir um chamado que de certa forma está tocando o nosso coração, está motivando o nosso espírito, ou simplesmente porque a gente cansou da realidade que a gente está vivendo, e a gente quer viver uma coisa nova, a gente quer descobrir uma coisa nova, ou porque a gente precisa tomar uma decisão, a gente precisa iniciar um novo caminho que precisa de coragem, e a gente ainda está meio assim, mas aí o louco é aquele momento que a gente fala, não, eu vou arriscar, eu tenho que arriscar. Então, trabalhar o arcano do louco é a gente avaliar na nossa vida a importância dos nossos novos inícios, a importância da gente ter coragem, da gente ter ousadia para mudar, para a gente fazer coisas novas, para a gente iniciar caminhos novos, para a gente fazer novas escolhas, para a gente se colocar no nosso papel de aprendiz e saber que a gente nunca vai saber tudo, a gente nunca vai estar preparado para tudo. E se a gente ficar esperando sempre uma preparação, sempre uma certeza, sempre uma segurança para agir, a gente nunca vai sair do lugar. Tem um filme que chama Na Natureza Selvagem, que é baseado numa história real, e a história desse cara, desse filme, é literalmente o aspecto do arcano do louco. Ele tem uma vida tradicional com aquelas famílias que supostamente são felizes, com uma qualidade de vida boa, uma qualidade financeira boa, só que ele vê que não é aquilo que ele quer. Então ele simplesmente acaba de se formar, pega o carro dele, doa todo o dinheiro que ele tem e sai por aí, viajando, tipo mochilando mesmo. E aí, sem se ligar às pessoas que ele deixou no passado, sem se ligar a dinheiro, sem se ligar à carreira, nada. Ele simplesmente
tem um propósito, e esse propósito, parte dele é simplesmente encontrar um propósito maior, encontrar um propósito para fazer a vida ter sentido, e aí ele abandona tudo e vai seguir um caminho novo. Então ele é um caso muito extremo assim dessa energia da carta do louco. E tem uma frase que esse cara, o Christopher McCandless, ou Alexander Supertramp, ele chega até mudar de nome, né, nessa aventura dele. Tem uma frase que ele fala, que eu não tenho certeza se é da autoria dele ou é outra, mas é uma carta que define muito bem a carta do louco, que é: nada é mais maléfico para o espírito aventureiro do homem do que um futuro seguro. Essa é a energia da carta do louco. A gente não pode ficar se prendendo à ideia de segurança, de estabilidade, de certeza e esperar isso para tomar as nossas decisões, porque senão a gente não toma, porque senão a gente fica esperando, a vida vai passando, a gente não sai do lugar e a gente não dá continuidade ao nosso ciclo. A partir do momento que o louco chega nesse momento de ter a ousadia, de deixar para trás, de seguir, de iniciar algo novo, ele inicia o processo iniciático dele. O que é o processo iniciático? É quando você rompe com velhos conceitos, é quando você rompe com velhos aspectos, com velhos elementos, não só da sua vida, mas do seu conhecimento mesmo, da sua identidade, dos seus princípios, dos seus valores. Você rompe com isso e começa a ter novas perspectivas, a descobrir coisas novas, a ter um novo amadurecimento, a desenvolver valores, ideais diferentes e principalmente a vivenciar experiências novas. E são essas experiências, são esses contatos, são essas revoluções, essas reformas íntimas que vão e te transformando para que ao longo do tempo você vá vivenciando os próximos arcanos. Então ele é o início de tudo. Então a reflexão que a gente tem que ter para a gente se juntar à energia desse arcano, para a gente, como eu falei, olhar para essa carta e enxergar um espelho ali, é a gente avaliar na nossa vida o que a gente precisa romper. O que a gente precisa deixar para trás, o que a gente precisa renovar. Nem sempre vai ser coisas que estão sendo negativas, que estão sendo ruins, que estão fazendo mal. Mas podem ser coisas que, por mais que elas sejam confortáveis, por mais que elas nos causem certo bem, causem certa segurança, são coisas que nos colocam numa zona de conforto, que elas nos trazem estagnação. Para a gente ser o louco, a gente tem que pensar tudo que está estagnando a gente e romper com isso, e buscar o movimento, preparar a nossa trouxinha com as coisas que a gente quer levar para essa jornada, com os valores, os ensinamentos que a gente julga que vão ser bons, que vão ser úteis, pegar isso, deixar o resto para trás e seguir em frente, mesmo que possa ter um penhasco na nossa frente, mesmo que a gente não tenha nenhuma preparação a ponto de estar com os pés descalços. Entendendo que a gente não está sozinho nisso. É por isso que uma simbologia muito forte de ter esse cachorro ali, quem é o cachorro? Ele é um amigo do homem. Mostrando que por mais que tenha aquela coisa de você poder ter uma certa imaturidade, uma certa impulsividade, uma certa inocência, a partir do momento que você também está aberto ao que está no seu redor, aos eventos do universo que querem te dizer alguma coisa, aos conselhos que você recebe das pessoas que estão te aconselhando, não para fazer você voltar para trás ou para você estagnar, mas porque elas querem que você chegue onde você tem que chegar sobre a melhor maneira possível, você abrindo os olhos a isso, é uma coisa a mais que você tem para você poder evitar os problemas, evitar consequências que sejam indesejáveis. Por mais que mesmo que a gente passe por essas consequências, a gente tem que entender que os processos iniciáticos eles não são sempre um dia bonito, quente. Às vezes elas são uma noite fria, às vezes é uma noite escura, e isso também faz parte desse processo de autoconhecimento, isso também faz parte desse processo de renovação. E aí, o desafio que a carta do louco faz pra gente, o desafio que esse arcano traz, é o desafio da gente ter coragem para usar.
O desafio da gente se propor a caminhar, a fazer a nossa caminhada, sem pensar tanto aonde a gente vai chegar, sem pensar tanto no resultado, mas aproveitando cada passo que a gente dá. Não importa se no final aquilo realmente vai ser um precipício ou se vai ser simplesmente uma coisa que você vai pular e vai chegar num lugar maravilhoso, porque o que valeu foi a caminhada, foi as coisas que você viu, foi os pássaros que você ouviu no caminho, as flores, as pessoas que você conheceu, a forma que aqueles passos, que aquela caminhada te transformou. Então, e a gente precisa de coragem para fazer isso, a gente precisa de coragem, de ousadia para conseguir caminhar, para conseguir seguir em frente, mesmo sem saber o que tem ali. Gandalf fala, nem todos aqueles que vagam estão perdidos, porque mesmo que você não sabe para onde ir, é melhor caminhar do que não ir para lugar nenhum. É melhor caminhar do que condicionar que a sua vida fique sempre na mesma coisa. Então, o louco, a gente estudando ele, a gente buscando essa energia, buscando essas reflexões, ele vai fazer a gente perceber quais são os passos que a gente não está dando, mesmo com o nosso coração pedindo, mesmo a gente chamando, sentindo, ouvindo um chamado, e mesmo assim a gente não está seguindo em frente, porque a gente está preso por medo, a gente está preso por receio. E o louco ensina a gente a não fazer isso. Ele ensina a gente a, de certa forma, ignorar esse medo. E é daí que vem aquele pensamento mais social de que ele é ingênuo, de que ele é imaturo, porque a sociedade acha que quando você é corajoso, que quando você ignora certos anseios, você está agindo com ingenuidade, que o jeito certo, que o jeito seguro de se viver é se viver com medo. Mas não é isso que o louco ensina pra gente. A própria questão do nome, em algumas versões mais antigas, a gente vai ver que essa carta ela não chama o louco ou o tolo. Às vezes ela é chamada de o caminhante. Essa atribuição de louco, de tolo, vem justamente para mostrar essa ruptura com as verdades sociais, com pensamentos que são impostos por pessoas que não fazem parte do seu caminho ou que de alguma forma querem te colocar para trás. Porque a partir do momento que você ousa ter coragem, que você ousa fazer uma coisa nova, as pessoas que não estão dispostas a isso, as pessoas que não têm essa coragem, elas vão avaliar isso como loucura, elas vão avaliar isso como tolice. Então, esse tolo, esse louco, não é quem ele é de verdade. Na verdade, ele não é louco nem tolo, ele é livre. E quem não tem a capacidade de ser livre vai chamar a liberdade de loucura. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado para ver quem são as pessoas que a gente está ouvindo nesse processo. Da mesma forma que a gente vai ter aquelas influências ali simbolizadas pelo cachorro que vão estar ajudando, que vão estar complementando a nossa passagem, o nosso processo iniciático, a gente também tem que avaliar que vão ter outras influências que vão tentar puxar a gente para trás ou que vão tentar segurar a gente ali. O louco também ajuda a gente a ter essa reflexão. Então, nessa semana que a gente vai estudar o arcano do louco, que a gente vai trazer esses aspectos para a nossa vida, pensar se eles estão muito atuantes ou se a gente precisa ousar mais, se a gente está muito parado, se a gente está muito medroso, se a gente não tem ousadia, se a gente não tem entusiasmo para descobrir o novo, para desbravar os mistérios, para buscar o desconhecido, ou se a gente precisa aprender a fazer isso, se a gente realmente olha e fala: nossa, minha vida está muito parada, as coisas não estão fluindo, eu não sou quem eu queria ser de verdade, eu estou agindo de uma forma que não corresponde a como eu quero agir e sim ao que as pessoas estão esperando de mim. Eu estou procurando as respostas sempre nas outras pessoas, sempre nas experiências das outras pessoas e não nas minhas, e não no chamado que eu escuto, não nas experiências que eu estou vivendo. E aí, se a gente se vê nessa situação, a gente tem que lembrar que a gente provavelmente está seguindo um caminho errado, né? Naquelas orações da carga da deusa, sempre tem uma menção, uma passagem mais ou menos assim, que todos os nossos anseios vão ser em vão se a gente não buscar os mistérios dentro da gente mesmo, porque aquilo que a gente não encontrar dentro da gente, a gente não vai encontrar em lugar nenhum. E essa caminhada que o louco faz não necessariamente
tá ligado a gente ter que fazer uma viagem, a gente ter que abandonar tudo. Às vezes é só uma viagem que a gente faz dentro da gente mesmo, da gente romper com coisas que estão dentro da gente e caminhar internamente para uma evolução de nós mesmos, para a gente virar o que a gente considera como a nossa melhor versão e não o que as outras pessoas esperam, para a gente conhecer a gente mesmo, para a gente conhecer os mistérios dentro de nós mesmos e só assim conhecer a verdadeira verdade, que é uma coisa pessoal e por isso a gente só pode encontrar dentro de nós mesmos. E para concluir, em todos os vídeos eu vou tentar fazer um link com um processo espiritual, até porque se a gente está falando de processo iniciático, não tem como a gente desvincular da questão espiritual. E no meu caso vão ser baseados em vivências, em simbologias dentro do paganismo, de religiosidades da Terra, porque é a minha matriz espiritual. Porém, eu posso te afirmar com absoluta certeza que não importa a sua religião, não importa as suas crenças, todos os elementos dela, de alguma forma, em algum nível, você vai conseguir ver identificado nos arcanos do tarô, porque são mistérios universais. Na minha espiritualidade, o louco ele me lembra muito da minha infância, quando eu percebi que eu acreditava em coisas, em energias que eu achava que ninguém acreditava. Hoje em dia eu sei que nós somos muitos, mas quando eu era criança eu não tinha tanto essa compreensão. E aí o louco aparece no momento em que, mesmo sendo criança, eu percebi. Não importa se as outras pessoas acreditam ou não. Não importa se as outras pessoas dizem se isso é certo ou errado, se isso leva para o paraíso ou leva para o inferno. Isso é o que eu acredito. Isso é o chamado que eu estou ouvindo e é nisso que eu vou acreditar. Nesse momento, é um dos muitos momentos da minha vida que eu fui o louco. E é um tabu muito grande dentro de uma sociedade cristã. As pessoas colocam muito um peso, principalmente nos jovens, de que aquilo é errado, de que é um chamado do diabo, coisas do tipo. E o louco foi o momento que eu tive coragem de pensar: tá, não me importa com o que eles estão falando, não é isso que eu sinto, então eu vou seguir esse chamado e mesmo se o resultado não for bom, é o caminho que eu quero seguir. É aí que começa o verdadeiro despertar. E o louco nada mais é do que o despertar. O louco é o despertar espiritual. Então, para quem está dentro do contexto de paganismo, a gente escuta chamados o tempo todo. A gente tem um novo despertar cada vez que a gente acessa um novo mistério dos deuses. E cada vez que a gente acessa esse mistério, que a gente se permite seguir esses novos caminhos, que a gente entra num processo iniciático, e a gente sabe que no paganismo a gente passa, independente da tradição, a gente passa por diversos processos iniciáticos, a gente está vivenciando a carta do louco. Então, tinha muito mais para falar dessa carta, uma carta muito profunda, como todas as outras, mas como esse vídeo já tá longo, que a gente teve que abordar outras coisas também, eu acho que isso é o suficiente para a gente ter o norte, as primeiras orientações para a gente conhecer bem esse arcano e dar seguimento a essa jornada. E aí, é claro que os arcanos, muitas vezes, eles vão ter aquela ideia de espelho, da gente olhar para ele e ver a gente ali. Mas nós não estamos sozinhos no nosso caminho, nós não estamos sozinhos no nosso ciclo. Muitas vezes um arcano, ele não vai estar representando tanto a gente, mas ele vai estar representando o que a gente está vivendo naquele momento, porque ele está representando a influência de alguma pessoa na nossa vida, de algum evento, de algum acontecimento, de alguma escolha, coisas desse tipo. Então, o louco pode ser, pode ainda estar falando de momentos que você está sendo obrigado a seguir em frente, está sendo obrigado a deixar alguma coisa para trás, está sendo obrigado a vivenciar alguma coisa nova, porque ele está falando de uma situação externa que você nem sequer teve controle ou pôde se permitir ter medo, tipo, eu não quero vivenciar isso porque eu tenho receio. Pode ser situações que a gente nem tem essa escolha, que a gente tem que vivenciar algo novo, que a gente tem que seguir em frente, que a gente tem que aceitar uma mudança. Da mesma forma, pode estar representando uma pessoa que nesse momento ela tá naquela energia do louco e por ela estar nessa energia, ela faz parte do nosso processo transformador. Seja porque ela vai inspirar a gente a seguir junto com ela, ou seja porque a gente tem que entender que a gente tem que deixar ela ir, que a gente tem que deixar ela seguir o caminho dela. Então, quando a gente trabalha esses mistérios
dos arcanos, por questão de autoconhecimento mesmo, a gente sempre vai dar prioridade em trazer isso pra gente. Porém, pegando esses mistérios e aplicando ele nas pessoas que estão sendo importantes na nossa vida agora, nos acontecimentos, em fatores externos, porque tudo pode acontecer. Os ciclos, eles se interagem, eles agem de forma misteriosa, os deuses agem de forma misteriosa. A gente tem um tarô muito legal, que é o tarô mitológico, que ele pega os mitos gregos, helênicos e atribui a simbologia do tarô. E nele o louco é o Dionísio, justamente por ser a divindade que representa aquele impulso irracional, o caos criativo, que é aquela impulsividade, aquela força, aquela criatividade que, mesmo que seja irracional, que seja perigosa, que tenha riscos, que é ela que vai causar a mudança, é ela que traz a força da vida, assim como o Dionísio faz.